peste bubônica na Idade Média. E esse aqui é o nosso TCC, só para mostrar mesmo. Bom, antes de falar sobre a peste bubônica em si, eu vou explicar o contexto histórico da Idade Média. Bom, a Idade Média foi um período que ocorreu do século V ao século XV e foi um período tão extenso que foi dividido em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Bom, a Alta Idade Média, ela ocorreu do século V ao século X e foi quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, que foi quando povos que eram considerados bárbaros invadiram terras romanas e passaram a viver nessas terras. E junto com eles também trouxeram a forte influência do cristianismo, e foi por conta disso que a Igreja Católica ganhou um grande poder político e social neste período, em toda a Europa. Também foi neste período que o feudalismo foi criado. O feudalismo é basicamente um movimento político, social e econômico que era dividido em uma pirâmide, como eu coloquei aqui no slide, onde o rei ele ficava no topo e era ele que mandava em todas essas terras, e ele também concedia terras aos nobres e senhores feudais. Em troca disso, ele também queria proteção, lealdade e serviços militares. Os nobres e senhores feudais, eles concediam grande parte dessas terras aos vassalos. Em troca disso, eles também queriam proteção e lealdade. E por último lugar na pirâmide tinha os camponeses, e eles tinham a função de cuidar da agricultura e da plantação. Agora, a Baixa Idade Média ocorreu do século XI ao século XV e foi um período marcado por crises, entre elas, a maior delas a peste bubônica, e também guerras como a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre a França e a Inglaterra. E também foi nesse período que iniciou-se o Renascimento, que foi basicamente um período onde alguns artistas eles redescobriam algumas artes e algumas outras coisas da antiguidade clássica. Bom, eu vou falar um pouquinho do que foi a peste bubônica, que, acho que para quem sabe, né, foi uma das maiores epidemias do mundo e ocorreu na Idade Média entre 1347 a 1351. E, bom, ela veio da Ásia Central por volta, né, das navegações mercantes, nas rotas do Mar Mediterrâneo. Na época não se tinha muita informação medicinal, eles não tinham muitos avanços. Então a explicação para essa tragédia foi que era um castigo divino devido aos seus pecados e aos chamados hereges, que eram os judeus. Então iniciou essa caçada na época por conta disso, porque eles pensavam que os culpados disso eram pessoas de fora da cidade ou pessoas que não seguiam a religião cristã, porque na época o cristianismo era muito influente tanto na política, socialmente, etc. Bom, a peste bubônica, na época, ela foi bastante agravada devido à má higiene e o saneamento básico precário. E isso agravou os sintomas, que são muitos, mas a gente colocou alguns principais aqui, que é a febre alta, calafrios, fraqueza extrema, vômitos, tosse com sangue, lesões no corpo, que são chamados bubões, que é onde leva o nome peste bubônica, que são inchaços linfáticos, se não me engano, por toda a pele, que essas bubões são compostos por pus e sangue, e por conta disso eles aparecem uma coloração mais escurecida por isso
peste negra o nome, mas o mais correto a se dizer é peste bubônica, por peste negra ser um termo racista. Além de causar hipertensão arterial, pulmões, né, como eu já disse, diarreia e hemorragia cutânea. E a Ana vai explicar um pouquinho do que é hipertensão arterial e hemorragia cutânea. Bom, hipertensão arterial seria basicamente quando os vasos sanguíneos da pessoa não circulam corretamente pelo corpo. Então, por conta disso, faz com que a pessoa tenha uns fortes sintomas, dentre eles podem ser tonturas, dor de cabeça, queda da pressão. E muitas vezes esses sintomas são tão fortes, são tão extensos, que podem levar a pessoa a desmaio. Agora, a hemorragia cutânea já é algo um pouco mais grave. É basicamente como se a veia da pessoa tivesse sido cortada e ocorre uma hemorragia, basicamente como se fosse uma hemorragia interna. E por conta disso, na pele aparecem manchas avermelhadas e algumas vezes até mesmo algumas manchas roxas. Bom, agora eu vou falar sobre alguns métodos de prevenção que eles utilizavam na época. E bom, o mais comum que eles utilizavam era a sangria, que era basicamente quando eles rasgavam alguma parte do corpo da pessoa, cortava a veia e fazia com que a pessoa perdesse muito sangue a ponto de ficar com a aparência anêmica, né, com a aparência de uma pessoa doente. Outro método de prevenção que eles utilizavam eram os remédios à base de ervas, no qual apenas os médicos podiam fazer esses remédios. E como o Nico explicou, eles também utilizavam as famosas máscaras com bico de porco. E eles utilizavam isso porque, naquela época, grande parte dos camponeses viviam em áreas rurais. Então, por conta disso, não eram tantos camponeses que viviam, então eles não eram tão contaminados pela peste. Então, os médicos eles pensaram, quanto menos aglomeração, menos chance de pegar a peste. Então, por conta disso, eles utilizavam essas máscaras e eles também utilizavam roupas compridas e utilizavam luvas para não ter total contato com o paciente, e eles também pensavam que a peste bubônica ela poderia ser contaminada pelo ar. Então, por conta disso, eles colocavam ervas aromáticas dentro dessas máscaras. Eles também faziam queima de roupas e de objetos das pessoas que estavam contaminadas pela peste, na intenção de tentar fazer com que a peste morresse, com que a peste sumisse, o que não deu muito certo. Bom, como vocês puderam ver, a peste bubônica ela foi muito devastadora, basicamente exterminando 1/3 da população, que é mais ou menos 75 milhões de pessoas. Então, para a época era muito, né, porque a população era menor. E com isso vem as consequências, que por conta dessa alta taxa de mortalidade, houve escassez da mão de obra. Com isso, os donos de terra não tinham mais pessoas a quem trabalhar para cuidar das plantações. E com isso se deu o fim do feudalismo, consequentemente a fome, afetando mais a população da época que era mais necessitada. Também com isso houve a queda do Império Romano pelo mesmo motivo. A economia, como eu disse, a escassez da mão de obra, e também houve o termo da festa quarentena, como a Ana falou, que eles perceberam que nas áreas rurais a taxa de contágio era menor, então eles tiveram essa ideia de isolar as pessoas, porém não é como hoje em dia. A quarentena na época era para poder fechar os portões da cidade e não deixar ninguém de fora entrar. Que aí a gente inicia a discussão sobre racismo, xenofobia e intolerância religiosa. Na época, como eu já expliquei, a população imaginava que as pessoas de fora ou pessoas de religiões não cristãs, elas eram responsáveis por essa diminuição da população, como eu falei, e também teve bastante consequência na arte. Como se pode ver no slide, um quadro de pessoas de diversas classes sociais juntas como esqueletos, representando a alta taxa de mortalidade da peste bubônica.
Bom, eu queria agradecer primeiramente a todos os meus colegas aqui que me suportaram muito, porque realmente foi complicado aqui, todo mundo ficou muito nervoso, eu também fiquei muito nervoso, minha amiga ficou muito nervosa. Eu agradeço também essa querida que teve muita paciência comigo, e o nosso querido orientador maravilhoso, Ronaldo, meu lindo, te amo. E a todos os meus colegas, amo vocês. Ai, gente, obrigada, viu? Gostaria de agradecer novamente ao nosso orientador Ronaldo por ter tido tanta paciência em ajudar a gente a finalizar esse TCC, que não foi uma coisa fácil. Eu também gostaria de agradecer aos meus pais, eles não estão presentes, mas eu gostaria de agradecer por eles acreditarem no meu potencial, por sempre tentarem demonstrar isso para mim todos os dias, também por não me ajudarem a desistir dos estudos. E eu também gostaria de agradecer aos meus amigos e aos meus colegas por me ajudarem a me tornar uma pessoa melhor a cada dia e também por sempre me fazerem tirar um sorriso do rosto, mesmo quando eu não estou em um dia bom. Mas enfim, foi isso.